Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Vamos lá, dando continuidade, estamos aqui na correria. Hoje inicia o nosso encontro, gente vindo de vários lugares do Brasil aí, um grupo agitado já, o pessoal postando, embarcando, vindo para o encontro insano aqui em Brasília. Algumas situações aí desafiadoras já aconteceram, de voo mudado, enfim, tá dando tudo certo em nome de Jesus, aleluia. Estamos aí também trabalhando duro na organização de tudo e amanhã eu vou estar me conectando em outro horário, inclusive vou estar avisando para vocês, porque amanhã a gente já vai estar no encontro e aí vou ver dentro da programação um horário para a gente estar junto aqui dando continuidade direto do encontro aqui na nossa leitura. Senhor, nós queremos te agradecer por esse dia, quero te louvar, te exaltar, te bendizer, Deus, te dar a honra, te dar a glória, te dar o louvor, Senhor, nessa data tão especial para mim, dos dias 19, 20, 21 de setembro, onde há 21 anos atrás o Senhor me resgatou naquele encontro com Deus, com o Senhor, Deus. O Senhor mudou a minha história, o Senhor mudou a minha vida, o Senhor me tirou de um poço, Deus, o Senhor mudou a minha vida, Deus. Obrigado por me resgatar das trevas para a sua maravilhosa luz, por me dar propósito, por dar sentido à minha vida. E eu quero te celebrar, meu Deus, nesses dias que para mim são tão especiais, porque todos os anos eu me lembro aonde eu estava, como eu vivia, como eu estava longe, como eu estava distante, como eu estava cheio de culpa, cheio de acusação, e o Senhor me resgatou, o Senhor transformou a minha vida, o Senhor mudou a minha história, Deus, e como eu sou grato ao Senhor, e como eu te louvo, como eu exalto o teu nome, meu Deus, como eu celebro, Deus, aquilo que o Senhor fez, Deus, na minha vida. O Senhor, por tantas vezes, Deus, ordenou que o povo de Israel deveria ter, Senhor Deus, como memorial a saída deles, Senhor, do Egito. Senhor, como o Senhor os resgatou do Egito com braço forte, com mão estendida. E, Senhor, eu sei, Deus, que o Senhor me tirou de um Egito, me tirou de um lugar, Deus, de escravidão, de aprisionamento, Senhor, para um lugar de propósito, Deus, e eu quero te louvar por isso, Deus. Obrigado por me resgatar, obrigado por transformar minha vida há 21 anos atrás, nesta data, Deus. Obrigado, Senhor. Hoje eu celebro essa data, Deus, te agradecendo e louvando o teu nome, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Estou aqui então celebrando 21 anos que o Senhor me resgatou, que eu me reconciliei com o Senhor e celebrando nesse encontro agora que nós vamos ter com pessoas de vários lugares aí que estão vindo para nos encontrarmos aí, vencedores dos nossos desafios, que participam conosco aí dos nossos desafios. E vocês vão estar acompanhando tudo aqui nas nossas redes sociais, né? Em nome de Jesus. Hoje, então, dia 20 de setembro, nós continuamos aqui em 2 Samuel, no capítulo 6. Davi começou a reinar e nós vamos aqui, vamos aqui continuar a leitura a respeito de Davi. 2 Samuel, capítulo 6. Tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel em números de 30.000. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, a fim de levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram da casa de Abinadab, que está no alto da colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no da casa de Abinadab, que estava no alto da colina, com a arca de Deus, e Aiô,
ia adiante da arca. Davi e todos os israelitas alegravam-se perante o Senhor com todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, saltérios, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Davi se enfureceu, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi levar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi. Antes fê-la entrar na casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou a Obed-edom e a toda a sua família. Então disseram a Davi: o Senhor abençoou a família de Obed-edom e tudo o que tem, por causa da arca de Deus. Assim foi Davi e fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi com alegria. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, ele sacrificava bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi e todos os israelitas subiam, trazendo a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Quando a arca do Senhor entrava na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Trouxeram a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi acabado de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Então repartiu todo o povo e toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e um bolo de passas. E se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pudor se descobre um qualquer. Disse Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu antes do que a teu pai e a toda a sua família, maltratando-me que fosses Disse Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu antes do que a teu pai e a toda a tua família, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais do que isso, me rebaixarei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Então aqui, esse capítulo 6, a gente tem aqui algumas coisas também para a gente perceber aqui nesse texto, né? E aprender com isso. E uma delas aqui é a respeito desse transporte, né? Da arca. Davi estava bem intencionado, ele queria levar a arca para a cidade de Davi ali, para o seu lugar de reinado. Porém, aqui esse texto nos ensina que não basta estar bem intencionado, né? Não basta querer fazer a coisa certa, tem a forma certa de fazer a coisa certa. E aí Davi fez do seu jeito, né? Colocou a arca num carro de boi, e Uzá foi ali, tocou na arca, porque se ela não tivesse no carro de boi, se ela tivesse sendo transportada do jeito que se era para transportar, não teria dado problema, né? Que era como que ela deveria ser transportada, ali nos ombros dos levitas, né? E ali e não num carro de boi. E ali então Davi foi e fez do jeito dele, com uma boa intenção, mas da forma errada,
e por isso deu problema aqui, né? E aí Davi ficou chateado num primeiro momento, colocou a arca na casa de Obed-edom, e a casa de Obed-edom foi abençoada com a arca. E logo lá na frente alguém disse para Davi: olha, o Senhor abençoou a família de Obed-edom em tudo que tem por causa da arca, né? Então Davi viu que o problema não era a arca, o problema era a forma como eles estavam fazendo a coisa, e eles decidiram então fazer agora da forma certa. E aí a Bíblia diz aqui que os que levavam a arca do Senhor, então agora eles não estavam mais levando no carro de boi, eles estavam levando as pessoas que estavam levando como deveria ser. E aí, né, nesse caso aí, a gente vê que deu tudo certo para Davi levar então da segunda vez. Isso nos mostra que se nós estamos aí talvez não tendo problemas aí em alguma área, né, a gente precisa saber e procurar saber, né, o que é que está feito, tá sendo feito, que talvez não está sendo feito do jeito que deveria ser feito. Recalcular a rota, né? Sempre foi assim, né? Desde Caim, quando Caim entregou uma oferta que não foi aceita pelo Senhor, o Senhor disse para ele, né? Se você fizer o certo, não é certo que você será aceito, né? Também, então, o problema não era Caim, o problema era a forma como ele estava fazendo. E Deus mostrou isso. Então, o problema aqui não era Davi, o problema não era, né, a arca, o problema era a forma como eles estavam transportando a arca. Então, logo que eles fizeram da forma certa, deu tudo certo e eles conseguiram ali levar a arca e trazer e abençoar todos ali com aquela chegada da arca. E Davi se alegrando muito e sendo criticado por Mical, que inclusive ficou estéril, né? Como diz o meu pastor, quem critica o mover de Deus, aquilo que Deus está fazendo, né, acaba ficando estéril. Mical ficou estéril por criticar, ao invés de estar ali. Ela era esposa de Davi. Não era para ela estar na janela observando o que Davi estava fazendo. Era para ela estar junto com Davi lá, junto com aquele povo, levando a arca com alegria. Mas ela ficou de longe criticando, e isso trouxe esterilidade para ela. E isso também aqui para a gente é lição da palavra de Deus para as nossas vidas. 2 Samuel capítulo 7. Estando o rei Davi em seu palácio e tendo-lhe dado o Senhor descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro num palácio, eu moro em um palácio de cedro, e a arca de Deus dentro de uma tenda. Disse Natã ao rei: vai, faze tudo quanto está no teu coração, pois o Senhor é contigo. Naquela mesma noite, porém, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e dize a meu servo Davi: assim diz o Senhor, edificarás tu uma casa para minha habitação? Em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel no Egito, até o dia de hoje. Mas tenho andado em tenda e em tabernáculo, em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel. Falei porventura alguma palavra a qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos: eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. Fui contigo por onde quer que foste, e destruí os teus inimigos diante de ti. Fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite... Verso 10, prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado. Nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes, desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel. A ti, porém, darei descanso de todos os teus inimigos. O Senhor te declara que ele te estabelecerá dinastia. Quando os teus dias forem completos e vires a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e estabelecerei o trono do meu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a fazer o que é errado, eu o castigarei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. A minha benignidade, porém, não retirarei dele, como a retirei de Saul,
a quem tirei de diante de ti. A tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre, conforme todas essas palavras e conforme toda esta visão. Assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei, sentou-se perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para me trazeres até aqui? E isso ainda foi pouco aos seus olhos, Senhor. E isso ainda foi pouco aos seus olhos, Senhor Deus, senão que também falaste da casa de teu servo para tempos distantes. Para tempos distantes. Isso é instrução para todos os homens. Perdão, é uma pergunta. Isto é instrução para todos os homens, Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer a Davi? Pois tu conheces bem teu servo, ó Senhor Deus, por causa da tua palavra, e segundo o teu coração, fizeste toda essa grandeza, dando-a a conhecer a teu servo. Portanto, grandioso és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. Quem há como o meu povo, quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo, e para fazer a ti mesmo um nome, e a teu povo estas grandes e terríveis coisas, para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e seus deuses? Estabelece o teu povo Israel, por teu povo para sempre, e estabeleceste, verso 24, estabeleceste o teu povo Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizestes o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Deus, quanto a essas palavras que falastes acerca de teu servo e acerca da sua descendência, confirma-a para sempre e faze como falaste. E seja para sempre engrandecido o teu nome, e se diga: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa do teu servo será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, revelaste aos ouvidos de teu servo, dizendo: edificarei para ti uma dinastia. Por isso teu servo se animou a fazer-te esta oração. Agora, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido a teu servo este bem. Sê agora servido de abençoar a família de teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a família do teu servo. Então, aqui no capítulo 7, esse capítulo é muito importante. Aqui todos são, né? Mas esse capítulo aqui tem um ponto muito, uma questão muito forte aqui do anúncio de Cristo que tem nesse capítulo 7, porque Deus promete a Davi aqui uma dinastia e promete que para sempre haveria um descendente de Davi assentado no trono. Então, aqui Davi desejou fazer algo para Deus, desejou construir um templo, um lugar de habitação para a arca, que ela não ficasse só numa tenda, né? E isso mexeu com o coração de Deus, porque foi algo que partiu de Davi, né? Então, o desejo de Davi era tão sincero ali diante do Senhor, de fazer algo para o Senhor nesse sentido, que Davi mexeu com o coração de Deus de tal forma que o Senhor deu uma promessa que a gente vai ver se repetir ao longo de toda a história dos reis de Judá. Aqui é onde você vai ver constantemente o Senhor dizendo que por causa da aliança que ele fez com Davi, mesmo aqueles reis que foram reprovados, o Senhor manteve aquela promessa de que sempre haveria um descendente de Davi. E até que vem Jesus, um descendente de Davi, que se assenta eternamente no trono, o filho de Davi, que está reinando e governando eternamente, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, vindo da descendência de Davi. Então essa promessa aí para Davi foi tão forte, e eu começo o meu livro Colecionador de Testemunhos falando sobre essa decisão de Davi, outros casos da Bíblia de pessoas que elas decidiram fazer algo para Deus. Então a gente fala muito a respeito da questão da vontade de Deus, de procurar saber a vontade de Deus, mas existem alguns momentos em que Deus deseja que a gente escolha, que a gente faça escolhas acertadas, de acordo com o princípio dele, claro,
mas que a gente decida, né? Que a gente escolha fazer algo para Deus. E existem alguns textos específicos, eu falo sobre isso lá no colecionador de testemunhos, mas isso aqui daria uma live só sobre isso. Então voltamos aqui para a nossa leitura. 2 Samuel capítulo 8. Depois disso, Davi derrotou os filisteus e os sujeitou, e tomou a Meteg-Amá das mãos dos filisteus. Também derrotou os moabitas, fê-los deitar por terra, mediu-os com uma corda, mediu 2 cordéis para os matar e 1 cordel inteiro para os deixar com vida. Ficaram assim os moabitas por servos de Davi, pagando-lhes tributos. Davi também derrotou a Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, quando este ia estabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Tomou-lhe Davi 1.600 cavaleiros e 20.000 homens de pé. Aleijou todos os cavalos dos carros, menos para 100 deles. Quando os sírios de Damasco vieram para socorrer Hadadezer, rei de Zobá, Davi matou dos sírios 22.000 homens. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, pagando-lhe tributos. O Senhor dava vitória a Davi, por onde quer que ia. Davi tomou os escudos de ouro que os servos de Hadadezer usavam e os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi grande quantidade de bronze de Betá e de Berotai, cidades de Hadadezer. Ouvindo então Toi, rei de Amate, que Davi derrotara todo o exército de Hadadezer, mandou seu filho Jorão ao rei Davi, para o saudar e o felicitar por haver pelejado contra Hadadezer, e havê-lo ferido, porque Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi. Jorão trouxe consigo vasos de prata, de ouro e de bronze, os quais o rei Davi consagrou ao Senhor, como a prata e o ouro, que já havia consagrado de todas as nações que sujeitara, da Síria, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus, de Amaleque e dos despojos de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Assim Davi aumentou a sua fama, quando ao voltar de ferir os sírios, matou no Vale do Sal 18.000 edomitas. Pôs guarnições em todo o Edom, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi. O Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Reinou Davi sobre todo Israel, julgando e fazendo justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, estava sobre o exército. Josafá, filho de Ailude, era cronista. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías era escrivão. Benaia, filho de Jeoiada, comandava os quereteus e os peleteus, e os filhos de Davi eram os seus ministros. 2 Samuel capítulo 9. Perguntou Davi: resta ainda alguém da família de Saul para que eu o trate com bondade por amor de Jonatas? Havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu ele: teu servo. Respondeu o rei: não há ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Perguntou o rei: onde está? Respondeu Ziba ao rei: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Assim mandou o rei Davi trazê-lo da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, prostrou-se com o rosto em terra e se inclinou. Disse-lhe Davi: Mefibosete, respondeu ele, teu servo. Disse-lhe Davi: não temas, pois de certo usarei de bondade contigo por amor de Jonatas, teu pai, e de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Mefibosete se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Então o rei chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa, dei ao filho de teu senhor. Cultivarás a terra,
tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Então disse Ziba ao rei: conforme tudo que o meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará ele. Assim Mefibosete comeu à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. E Mefibosete morava em Jerusalém, porque sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Capítulo 9 aqui, nós temos outra tipologia aqui, né? Outra ministração aqui a respeito de Mefibosete. Mefibosete, de alguma forma, nos representa, né? Tipologicamente falando aqui, Davi representa Cristo. Mefibosete, aleijado, né? Defeituoso, é chamado à presença do rei ali. Isso é graça total, né? Aqui, ele, por ser descendente de Jonatas, né? Descendente de Saul, Davi decide então mostrar favor a ele e o chama à sua mesa, e o chama à mesa do rei. E aqui diz que ele comeu por toda a sua vida ali, sempre comia à mesa do rei, né? Mesmo sendo coxo, mesmo sendo defeituoso ali, né? Tendo essa deficiência, não defeituoso, deficiente, né? Mesmo ele tendo essa deficiência, algo que para aquele contexto, né? Seria, né? Não seria alguém bem-vindo à mesa, mas ele foi bem-vindo à mesa por causa do Senhor. E isso nos representa com as nossas deficiências, não físicas aqui nesse sentido, mas no sentido espiritual, por não sermos, né, não faríamos parte dessa mesa, mas somos aceitos na mesa de Cristo, né, Davi representando Cristo aqui, por causa da graça, por causa do favor dele. E isso é sobre nós sermos aceitos a essa mesa, né? Então, esse texto fala sobre isso. Aqui na vida de Davi, a gente vê muito dessa tipologia do Cristo, né? Davi como um tipo de Cristo. A gente vê muito isso na história de Davi aqui, e especificamente nesse caso de Mefibosete. 2 Samuel capítulo 10. Depois disso morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Anum reinou em seu lugar. Então pensou Davi: usarei de bondade para com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de bondade para comigo. Então enviou Davi os seus servos para o consolar acerca de seu pai. Quando os servos de Davi chegaram à terra dos filhos de Amon, disseram os líderes dos filhos de Amon a seu senhor Anum: Pensas que Davi, por te haver mandado consoladores, está honrando teu pai? Não te enviou ele os seus servos para reconhecerem a cidade, para a espiarem, a fim de destruí-la? Pelo que Anum tomou os servos de Davi, rapou-lhes metade da barba, cortou-lhes metade das vestes até as nádegas e os despediu. Quando Davi teve notícias do ocorrido, enviou mensageiros a encontrá-los, pois estavam estes homens sobremaneira envergonhados. Mandou dizer-lhes o rei: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Vendo os filhos de Amon que se tinham feito abomináveis para com Davi, mandaram mensageiros a lugar dos sírios de Bet-Reob e dos sírios de Zobá 20.000 homens de infantaria, e do rei de Maaca 1.000 homens, e dos homens de Tobi 12.000. O que, ouvindo Davi, enviou contra eles Joabe com todo o exército dos valentes. Saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta, e os sírios de Zobá e Reob e os homens de Tobi e Maaca estavam à parte no campo. Vendo Joabe que a batalha estava preparada contra ele pela frente e pela retaguarda, escolheu os melhores de Israel e formou-os em linha contra os sírios. O restante do povo entregou a seu irmão Abisai, o qual formou em linha contra os filhos de Amon. Disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. Mas se os filhos de Amon forem mais fortes do que eu irei em teu socorro.
Repetindo 11. Disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. Mas se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei em teu socorro. Sê forte e sejamos corajosos pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus. Faça o Senhor o que bem parecer aos seus olhos. Então avançou Joabe e o povo que estava com ele, à peleja contra os sírios, e estes fugiram de diante deles. Vendo os filhos de Amon que os sírios fugiam, também eles fugiram de diante de Abisai e entraram na cidade. Assim voltou Joabe dos filhos de Amon e tomou a Jerusalém. Vendo os sírios que tinham sido derrotados diante de Israel, tornaram a refazer-se. Hadadezer fez sair os sírios que estavam do outro lado do rio, vieram a Elã, e Soboque, chefe do exército de Hadadezer, marchava adiante deles. Quando Davi foi informado disso, ajuntou todo Israel, passou o Jordão e foi a Elã. Os sírios se puseram em ordem contra Davi e pelejaram com ele. Os sírios, porém, fugiram de diante de Israel, e Davi matou dentre os sírios os homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalo. Também feriu Soboque, general do exército, de sorte que morreu ali. Vendo todos os reis servos de Hadadezer, que estavam derrotados diante de Israel, fizeram paz com Israel e os serviram, pelo que temeram os sírios de ainda socorrer os filhos de Amon. 2 Samuel capítulo 11. Na primavera do ano seguinte, época em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo o Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Do terraço viu uma mulher que se estava lavando. Era esta mulher muito formosa. Davi mandou tomar informações sobre ela. Disseram-lhe: não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu? Então Davi enviou mensageiros para trazê-la. Ela veio e ele se deitou com ela. Ela já se tinha purificado da sua imundície. Então ela voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Pelo que Davi enviou esta mensagem a Joabe: manda-me Urias, o Eteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo Urias a ele, perguntou este como passava Joabe, como estava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E, saindo Urias do palácio real, logo recebeu um presente da mesa do rei. Urias, porém, se deitou à porta do palácio real com todos os servos do seu senhor e não desceu à sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então perguntou Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá estão em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao relento. Como poderia eu entrar na minha casa, para comer e beber, e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: fica ainda hoje aqui, e amanhã te despedirei. Assim Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. Mas à tarde Urias saiu a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor. Não desceu à sua casa. Pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta: ponde Urias na frente da maior força da peleja. Então retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Tendo Joabe sitiado a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe,
caíram alguns do povo, dos servos de Davi. Morreu também Urias o heteu. Então Joabe mandou dizer a Davi tudo o que acontecera na peleja. Deu ordem ao mensageiro: acabando tu de contar ao rei todo o sucesso desta peleja, caso o rei se encolerize e te diga: por que vos chegaste tão perto da cidade a pelejar? Não sabíeis vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jeru-Bezete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro uma pedra de moinho, de que morreu em Tebes? Por que vos chegastes ao muro? Então dirás: também morreu teu servo Urias o heteu. Partiu o mensageiro e, chegando, fez saber a Davi tudo o que Joabe lhe mandara dizer. Disse o mensageiro a Davi: na verdade, que mais poderoso foram aqueles homens do que nós, e saíram contra nós ao campo, mas nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os seus servos desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei. E também morreu o teu servo Urias o heteu. Disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te pareça isso mal aos teus olhos? A espada tanto... verso 25, repetindo. Disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te pareça isso mal aos teus olhos. A espada tanto devora este como aquele. Redobra o ataque contra a cidade e derrota-a. Anima-o tu assim. Ouvindo a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passando o luto, Davi mandou buscá-la e a recolheu em sua casa, e ela lhe foi por mulher e lhe deu um filho. Mas o que Davi fizera desagradou ao Senhor. Desagradou ao Senhor. Então, no capítulo 11, nós temos esse triste episódio que manchou a história de Davi e que trouxe tantas consequências para ele e que nos ensina tanto. Eu sempre ministro sobre Davi, eu poderia falar muito sobre esse texto também, precisaria mais do que uma live para falar sobre ele. Já fiz isso no Diligência e tenho feito em algumas pregações. E uma das minhas pregações eu falo sobre os desafios. Davi era ávido por desafios. O Senhor dava vitória a Davi onde ele ia. Ele era alguém que estava ali, não fugia do combate, do desafio. Estava ali aceitando os desafios de Deus para a vida dele, desde Golias. Aliás, desde antes de Golias, quando vinha o leão, quando vinha o urso, depois Golias, depois os exércitos inimigos. Então Davi estava sempre ali aceitando os desafios, avançando, conquistando. Porém, no momento em que ele deveria ter ido à guerra, a Bíblia diz assim no começo desse capítulo: na primavera, época em que os reis saem à guerra, Davi ficou no palácio, ficou de boa em Jerusalém. E aí eu falo sobre o perigo desse lugar, esse lugar confortável, esse lugar sem desafios, esse lugar que quando você deveria estar à guerra, você não está. Porque aqui não é sobre ele estar descansando, os descansos são bem-vindos e eles têm os tempos de descanso, mas não era tempo para ele descansar, que era tempo para ele batalhar e pelejar. E ele ficou de boa, e eu costumo parafrasear brincando, que aí ele ficou à toa, mente vazia, oficina do diabo. Aí ele foi para o Instagram, viu os stories da Betseba, e aí começou a mandar mensagem para ela, e aí daqui a pouco deu muito ruim. Então esse é o perigo, quando você aí fica, não está na batalha que Deus te chamou a batalhar, na guerra que Deus te chamou a guerrear, no desafio que Deus te chamou a enfrentar, e você fica aí na sua zona de conforto, e esse lugar é muito perigoso. E deu muito ruim para Davi, e a gente conhece a história, e acabou de ler aqui como deu ruim isso aqui, como ficou ruim tudo isso aqui que aconteceu, porque um erro teve que trazer outro erro, e aí o erro é o seguinte: aí ele tem que trazer o cara não vai para casa com a mulher, e aí Davi fica sem saber o que fazer, embebeda o cara, tenta fazer o cara ir se deitar com a mulher dele para parecer que o filho seria dele, e aí não dá certo. Aí Davi tem que colocar o cara à frente da batalha para morrer, para poder resolver o problema.
e envolver outras pessoas, porque aí Joabe está envolvido nisso agora, vendo o procedimento do líder dele. Imagina Joabe agora olhando e falando assim, poxa, meu líder está agindo assim, né? Meu líder está mandando eu botar o cara para morrer, porque ele quer que o cara morra, e aí agora outro, né, o mensageiro também é envolvido, porque Joabe fala, ó, quando você for dar a notícia para Davi, e ele for brigar lá, porque a gente errou de estar se aproximando demais ali dos inimigos, você fala para ele assim, não, mas Urias morreu, e aí vai ficar tudo bem. O cara, o mensageiro, né? Pensa o mensageiro pensando assim, poxa, tem treta aí nesse negócio, né? Tem coisa errada. Por quê? Porque o rei queria que Urias morresse, e isso é suficiente para o rei esquecer, inclusive, dos outros erros ali de Joabe, né? Então, enfim, né? Tanta coisa começa a ser envolvida, e ele foi reprovado por Deus aqui, Davi. E esse capítulo nos ensina, né, inclusive das consequências que vêm. Davi vai ser perdoado, logo em seguida a gente vai ler, porém ele vai sofrer as consequências aí, né, porque Deus nos perdoa quando há arrependimento genuíno, quando a gente se arrepende de verdade, o Senhor nos perdoa, porém tem consequências, e a gente vai ver isso na vida de Davi aqui no capítulo 12. O Senhor enviou Natã a Davi, entrando ele na presença de Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e que em sua casa crescera, com seus filhos. Do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia em seu regaço. Ele a tinha como filha. Chegando um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Em vez disso, tomou a cordeira do pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, digno de morte é o homem que fez isso. Pela cordeira restituirá o quádruplo, porque fez tal coisa e não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços. Também te dei a nação de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, te acrescentaria muito mais. Por que desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, mataste à espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. A ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, portanto, a espada jamais se apartará da tua família, porque me desprezastes e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eu suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas à plena luz do dia. Tu o fizestes em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo o Israel, e à plena luz do dia. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Respondeu Natã: o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Como também com este feito, verso 14, como, porém, com este feito deste lugar, a que os inimigos do Senhor blasfemem, o filho que te nasceu morrerá. Depois que Natã foi para sua casa, o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e ela caiu gravemente enferma. Buscou a Davi a Deus pela criança, jejuou e, recolhendo-se, passava a noite toda prostrado em terra. Os anciãos da sua casa foram ter com ele, para o levantar da terra, mas ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia, a criança morreu.
Temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque pensavam, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, mas não dava ouvidos à nossa voz. Como lhe diremos que a criança é morta? Ele poderá cometer um desatino. Viu Davi que os seus servos falavam baixo e entendeu que a criança era morta. Perguntou a seus servos, é morta a criança? Eles responderam, é morta. Então Davi se levantou da terra, depois de ter se lavado, ungido e trocado de roupa, entrou no templo do Senhor e adorou. Então foi para o seu palácio e a seu pedido serviram-lhe pão e ele comeu. Perguntaram-lhe seus servos, que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, mas depois que a criança morreu, te levantaste e comeste pão. Respondeu ele, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque pensava, quem sabe o Senhor se compadecerá de mim, de modo que viva a criança. Agora, porém, que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, mas ela não voltará para mim. Então, aspas aqui, antes de terminar esse capítulo. Como eu disse, muitas coisas em todos esses capítulos aqui sobre Davi. Muitas chaves, muitas lições. E aqui Davi, quando pecou, ele foi confrontado por Natan. Natan contou uma parábola, fez uma ilustração para Davi entender a sentença, deu a sentença, esse homem deve morrer. Natan falou, esse homem é você. E aí falou tudo que ele tinha feito e Davi se arrependeu. Davi diz assim, eu pequei, ele reconheceu o seu pecado. E Natan disse, o Senhor te perdoou, você não vai morrer. Então aqui você vê a misericórdia do Senhor com Davi. Davi deveria ser morto ali pelo crime dele, pela forma como ele agiu, mas o Senhor teve misericórdia de Davi porque ele se arrependeu, e isso fica expresso no Salmo que depois a gente vai ler. Daqui a pouco a gente vai entrar nos Salmos e a gente vai ver o Salmo, inclusive, que Davi fez aqui, quando ele reconhece o seu pecado, quando ele confessa seu pecado. E aí se cumpre o que depois o seu filho Salomão vai escrever em Provérbios 28:13. O que encobre as transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Davi alcança misericórdia, porém sofre as consequências. E a gente também aprende com isso. Por mais que o Senhor nos perdoe, existem pecados que vão trazer sérias consequências. Então, quando eu ministro, o golpe está aí, cai quem não lê a Bíblia. Eu falei, olha, o golpe está aí, cai quem não faz a conta. Quando você olha para uma história como de Davi, você olha e fala, meu Deus, não vale a pena esse pecado. Porque a Bíblia já mostrou que, por mais que o Senhor tenha tanta misericórdia, nos perdoe, tenha paciência conosco, nós estamos vendo que existem momentos em que vêm consequências terríveis que não valem a pena. E foi o caso de Davi, ele sofreu muitas consequências, inclusive a morte desse filho, que morreu mesmo ele jejuando, mesmo ele orando. Então, se Davi, que é esse tipo de Cristo, que é esse grande rei, que é esse homem de Deus referencial, arquétipo do Antigo Testamento, se esse carinha não recebeu um não de Deus diante do clamor dele ali, do jejum dele, então, que dirá nós, que vamos receber algumas vezes não de Deus aí, Então, aqui também a gente aprende sobre isso. Então, por isso, realmente, a gente precisa pensar muito e pedir ao Senhor misericórdia para não nos deixar cair em tentação, calcular bem o custo para que a gente possa nos lembrar, Essa história está aqui, não foi escondida de nós. Ela não é contada de novo em Crônicas, quando se repete a vida de Davi. A gente não vai ver essa história sendo contada de novo lá em Crônicas, porque em Crônica a gente vai reler a vida de Davi, mas não tem de novo essa história, Porém, ela não foi escondida, ela está aqui para deixar claro para a gente que Davi errou e que Davi sofreu as consequências por causa disso. Mas ele amou a correção e por isso ele foi perdoado. Ele poderia ter mandado Natan morrer ali quando Natan foi confrontá-lo. Ele poderia ter mandado matar Natan ali, como outros reis em outros momentos vão fazer, que a gente vai ver isso, quando confrontaram eles. Mas Davi não, Davi se arrependeu e Davi se rendeu ao Senhor. Inclusive depois Davi tem um filho, a gente vai ver isso depois também, chamado Natan. Depois Davi vai ter um filho que ele colocou o nome desse profeta que o confrontou.
Isso é alguém que sabe ressignificar, né? Imagine você que Davi depois teve um filho chamado Natã, um filho, né, que ele colocou o nome daquele profeta que o confrontou, né? Então é a prova de que Davi realmente amou a correção. 2 Samuel, então, capítulo 12, continuando do 24, verso 24. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, entrou e se deitou com ela, e teve um filho a quem deram o nome de Salomão, e o Senhor o amou. E porque o Senhor o amou, mandou por intermédio do profeta Natã dar-lhe o nome de Gedidias. Então o Senhor mandou dar a ele o nome de Gedidias, nome esse que a gente não vai ver sendo citado, ele é sempre chamado de Salomão, mas esse era o nome que o Senhor, original que o Senhor tinha dado para ele. Entrando pelejou Joabe contra Rabá, dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi, dizendo: pelejei contra Rabá e também tomei a cidade das águas. Ajunta agora o resto do povo, cerca a cidade e toma-a, para que eu não a tome e seja o meu nome aclamado sobre ela. Então ajuntou Davi todo o seu exército, marchou para Rabá, guerreou contra ela e a tomou. Tirou a coroa da cabeça do seu rei, cujo peso era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e a colocaram na cabeça de Davi. Da cidade levou muito grande despojo. Trazendo os seus habitantes, colocou-os para trabalhar com serras, picaretas, machados de ferro e em fornos de tijolos. Assim fez com todas as cidades dos filhos de Amon. Depois voltou Davi e todo o povo para Jerusalém. 2 Samuel capítulo 13. Depois disso, Aminon, filho de Davi, enamorou-se de Tamar, a formosa irmã de Absalão, filho de Davi. Angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, pois era virgem e lhe parecia impossível fazer coisa alguma com ela. Ora, Aminon tinha um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Era Jonadab homem muito sagaz. Este lhe perguntou: por que tu, filho do rei, cada manhã estás tão abatido? Não me dirás por quê? Disse-lhe Aminon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te de doente. Quando teu pai te vier visitar, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, preparando a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Assim deitou-se Aminon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, disse-lhe Aminon: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Aminon, teu irmão, e faze-lhe comida. Foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, que estava deitado. Ela tomou massa e, amassando-a, fez bolos e os assou diante dos seus olhos. Só uns aspas aqui, né? O perigo de uma amizade, que foi um conselho do amigo dele lá, que falou para ele fazer isso aqui, né? Desse jeito. Então, um perigo aí dos conselhos das amizades. Verso 9. Então tomou a panela e os tirou diante dele, mas ele recusou comer. Disse Aminon: fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram. Então disse Aminon a Tamar: traze a comida ao meu quarto e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera e os levou a Aminon, seu irmão, no quarto. Quando os ofereceu a Aminon para que ele comesse, ele a agarrou e disse: vem, deita-te comigo, minha irmã. Ela, porém, lhe disse: não, meu irmão, não me forces. Não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura. Aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora peço-te que fales ao rei, ele não me negará a ti. Ele, porém, não quis dar ouvidos ao que ela dizia. E sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Então Aminon sentiu grande aversão por ela. De fato, era a aversão que sentiu por ela maior do que o amor com que a amara. Disse-lhe Aminon: levanta-te e vai-te.
Então ela lhe disse: não há razão de me despedires assim. Maior será esse mal do que o outro que já me fizeste. Mas ele não lhe quis dar ouvidos. Chamou o moço que o servia e disse: deita fora essa mulher e feche a porta após ela. Só um aspas aqui também, né? Então ele sentiu aqui uma aversão, um nojo da mulher que ele acabou de violentar. Isso aqui é muito forte. Esses dias eu vi um estudo que tinha sido feito mostrando como que relacionamentos sexuais, né, sem compromisso, sem aliança, e isso não foi um estudo evangélico, né, religioso, nada disso. Foram pessoas ali da área de psicologia, se eu não me engano, que estavam fazendo uma explicação sobre isso, né? Ainda tem que pesquisar mais e discorrer mais sobre isso, mas é exatamente o que aconteceu aqui. Eles falavam que quando não há um relacionamento sério, um compromisso de uma pessoa com a outra e as pessoas se envolvem sexualmente, existe essa tendência dessa rejeição, né, principalmente da parte do homem, depois de ter ali conquistado a presa, digamos assim, né, se envolveu sexualmente com aquela pessoa, conquistou, ele tem aquele sentimento de aversão, né? Eles mostram ali, né, com vários estudos, como que isso acontece em muitos casos, né? E aqui mas a gente vê exatamente isso acontecendo, né? O pecado, o resultado do pecado ali de Amnon fez com que ele sentisse nojo ali de Tamar, né? Então, muito triste esse episódio aqui na família de Davi, né? Então, verso 18: trazia ela uma túnica ricamente ornamentada, porque assim se vestiam as filhas virgens do rei. Mesmo assim, o servo a colocou para fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica ornamentada que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Absalão, seu irmão, perguntou-lhe: esteve Amnon, teu irmão, contigo? Ora, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não te angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar, uma mulher desolada, vivendo na casa de Absalão, seu irmão. Ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Absalão não falou com Amnon, nem mal nem bem. Ele odiava a Amnon por ter violentado a Tamar, sua irmã. Passados 2 anos inteiros, tendo Absalão tosquiadores em Baal-Azor, que está junto a Efraim, convidou todos os filhos do rei. Foi Absalão até o rei e disse: o teu servo faz a tosquia. Peço que o rei e os seus servos venham com o teu servo. O rei respondeu a Absalão: não, meu filho, não vamos todos juntos, para não te sermos pesados. Absalão insistiu com ele, todavia ele não quis ir, mas o abençoou. Então disse Absalão: ao menos deixe aí conosco Amnon, meu irmão. Perguntou-lhe o rei: para que irás? Para que iria ele contigo? Insistindo Absalão com o rei, este deixou Amnon ir com ele e todos os filhos do rei. Absalão deu ordem aos seus moços: ouçam, quando o coração de Amnon estiver alegre de vinho, e eu vos disser: feri a Amnon, então o matareis. Não temais. Não sou eu quem vos dá essa ordem? Esforçai-vos e sede valentes. Os moços de Absalão fizeram a Amnon como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram e, montando cada um do seu mulo, fugiram. Iam eles ainda a caminho. Quando chegou a notícia a Davi, Absalão matou todos os filhos do rei, não ficando nenhum deles. Essa foi a notícia que chegou, né? Aspas aqui. Iam eles andando a caminho. Quando chegou a notícia a Davi, Absalão matou todos os filhos do rei, não ficando nenhum deles. O rei se levantou, rasgou as suas vestes e se lançou por terra. E da mesma maneira, todos os seus servos que lhe assistiam rasgaram as suas vestes. Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, porém, disse-lhe: não pense, meu senhor, que mataram todos os seus filhos, só morreu Amnon. Assim já o tinha resolvido fazer Absalão, desde o dia em que ele violentou a Tamar, sua irmã. Não ponha o rei, meu senhor,
tal coisa no seu coração, supondo que morreram todos os filhos do rei. Só morreu Aminon. Enquanto isso, Absalão fugiu. Ora, o moço que estava de guarda, levantando os olhos, viu que vinha muito povo pelo caminho por detrás dele, ao lado do monte. Disse Jonadab ao rei: vê, aí vêm os filhos do rei, conforme a palavra de teu servo. Assim sucedeu. Acabando ele de falar, chegaram os filhos do rei e, levantando a voz, choraram. O rei e todos os seus servos também choraram amargamente. Absalão fugiu e se foi a Talmai, filho de Amiur, rei de Gesu, mas Davi pranteava a seu filho todos os dias. Absalão fugiu para Gesu e esteve ali 3 anos. Então o rei Davi sentiu saudades de Absalão, pois já se tinha consolado acerca da morte de Aminon. E aí, como eu disse aqui, né, muito triste esse episódio na história de Davi, da família de Davi, e isso de alguma forma já tem a ver com as consequências do pecado de Davi, né? Então, aquele pecado de Davi foi desencadeando uma série de consequências. Então, Davi, quando soube aqui a respeito de Aminon violentar sua meia-irmã, né, ali, irmã de Absalão, também filha de Davi, ali ele simplesmente não fez nada. Ele se irou, mas o texto diz que ele somente se irou, né? Ficou com raiva ali, mas não tomou nenhuma providência, e isso fez com que Absalão ficasse com raiva e começasse a gerar isso contra seu irmão e contra o rei, ao ponto de 2 anos depois matar esse irmão aqui, né? Então, o fato de Davi não fazer nada aqui pode ter uma ligação com a questão do pecado dele, né? Porque quando há um pecado, perde-se essa autoridade, né? Então Davi ali perdeu meio que a autoridade de dizer, né, ali, diante do pecado dele, diante de como ele tinha agido, de como ele tinha tomado a mulher do outro homem, como que agora ele ia confrontar, né, o Aminon, com que autoridade ele ia confrontar. Então o pecado, né, uma das consequências do pecado é que ele tira essa autoridade, né? A pessoa fica ali não querendo, né, confrontar um erro, né? Como um líder que ele era, precisava confrontar o erro do filho ali, como um pai que ele era, como um rei que ele era, mas ele simplesmente se cala, e isso gera algo muito forte em Absalão, uma ira muito grande, uma raiva muito grande, ao ponto dele matar depois seu irmão, e ao ponto dele fugir e se levantar contra o rei, como a gente vai ver aí nos próximos capítulos, Absalão se levantando contra o próprio pai, né? Então, uma coisa vai desencadeando a outra, e isso tudo fica de lição para a gente, né? Que o Senhor nos guarde, nos ajude a realmente não cair em tentação, a orar todos os dias ao Senhor, pedindo que o Senhor nos fortaleça e nos ajude a não ir pelo caminho do pecado, porque o caminho do pecado não vale a pena, ele traz muitas consequências, e a Bíblia está aqui, né, mostrando para a gente isso, deixando para a gente essa exortação, essa educação, pedagógico isso aqui para a gente, nos ensinando a respeito do quanto que o pecado realmente não vale a pena, né? Não vale a pena. Amanhã, então, nós continuamos, direto do Encontro Insano, nós continuamos com a nossa leitura. Amanhã nós vamos estar no meio de uma programação às 5h42 da manhã, né? Vou estar no meio de uma programação no Encontro Insano, e amanhã eu me conecto com vocês de lá para poder falar, né? Para a gente poder continuar aqui a nossa leitura, né, do nosso desafio 142 dias. Deus abençoe vocês, uma ótima sexta-feira e até amanhã, em nome de Jesus.